Bora lá, minha gente, para resolver mais uma questão do vestibular FUVEST, prova 2014, questão 13 de física, né? E essa é uma questão relativamente clássica na prova, no histórico da FUVEST, né? Então, se você acompanhar aí as questões da FUVEST de 2010 até 2023, 2024, você vai ver que vira e mexe aparecem questões de quantidade de movimento, da conservação da quantidade de movimento, mas envolvendo partículas, subpartículas e coisas do tipo, tá bem? Então, ele fala assim: um núcleo de polônio 204 em repouso transmuta-se em um núcleo de chumbo 200, emitindo uma partícula alfa com energia cinética E alfa. Nesta reação, a energia cinética do núcleo de chumbo é igual a quanto? Aí ele deu, note a dote, núcleo, polônio, você tem a massa 204 unidades, o núcleo de chumbo, você tem a massa de 200 unidades, e a partícula alfa tem uma massa 4 unidades, tá bem? E aí, o que acontece? Vamos lá, como é que a gente vai pensar isso? Primeiro, o que eu tinha antes? Eu tinha uma partícula parada. Eu tinha uma partícula parada. Com a velocidade de 0 a 0, qual era a massa dela? 204. Depois, é como se essa partícula se transformasse em duas, como se ela, falando de forma grosseira, é como se ela explodisse e transformasse em duas partículas, liberando então uma partícula alfa e uma partícula de chumbo, tá? Uma partícula de chumbo. E aí repara que você vai ter a, a partícula alfa com uma velocidade alfa, que eu não sei, mas uma massa 4 unidades. E a partícula de chumbo com uma velocidade que eu também não sei, mas com uma massa de 200 unidades. Beleza? Bom, então, a primeira coisa, pessoal, toda questão de todo exercício de quantidade de movimento, de conservação de quantidade de movimento, a gente tem que definir muito bem o que era o antes e o que era o depois. Tá? Então, definido isso, agora vamos ver o que ele pede. Né? A energia cinética do núcleo de chumbo, então ele quer a energia cinética desse cara, tá bem? Ah, em relação à energia cinética desse. Porque ele falou que a partícula alfa tem a energia cinética é alfa. E ele quer a energia cinética desse em função da energia cinética do outro. Bora lá ver como é que nós vamos fazer isso. O que acontece? A primeira parte da questão é a gente trabalhar com a questão da conservação da quantidade de movimento nesse sistema. Tá? Então, a somatória da quantidade de movimento antes tem que ser igual à somatória da quantidade de movimento depois. Tá bem? Bom, só que tem um detalhe. A somatória da quantidade de movimento antes era zero, porque só tinha uma partícula e a partícula estava parada. E a somatória da quantidade de movimento depois? Uai, vai ser a quantidade de movimento da partícula alfa mais a quantidade de movimento da partícula de chumbo, tá bem? Do núcleo de chumbo, ok? E aí, o que vai acontecer? A quantidade de movimento do polônio antes vai ser zero, como eu tinha dito aqui para você. A quantidade de movimento da partícula alfa vai ser m vezes v da partícula alfa, tá? E aí vai ficar assim, 4u vezes v alfa, tá bem? Essa velocidade aqui. E a partícula do núcleo de chumbo fica a massa do núcleo vezes a velocidade desse núcleo. Né? Então, 200U vezes a velocidade dele. Tá? Eu nem precisava colocar esse U aqui, eu podia botar só 4 e 200, tá bem? Aí, o que acontece? Se eu jogar isso aqui na equação, se eu jogar essas três equações aqui, ó, isso, do lado esquerdo, essa aqui e essa aqui, automaticamente eu vou organizar isso e vou descobrir o seguinte: essa massa aqui vai ficar zero, esse lado aqui vai ficar zero. Eu posso passar para o outro lado, né? Aqui o mais 200, passando para o outro lado, fica menos 200, dividido por 4 aqui, vai cortar os us, 200 sobre 4 fica 50. Então, eu descubro que a velocidade da partícula alfa é igual a menos 50 vezes a velocidade do núcleo de chumbo.
Por que que é menos? Porque elas vão ter mesma direção em sentidos opostos, tá? Então, elas vão ter, se uma está para a direita, a outra está para a esquerda. E a alfa vai ser 50 vezes a velocidade do núcleo de chumbo. Então, por isso que eu botei uma seta maior aqui para cá e uma seta menor ali para a direita, tá bem? Bom, feito isso, como é que eu vou chegar agora onde eu preciso? Vamos lá. Eu sei a relação entre velocidade e energia cinética. Energia cinética do chumbo, m velocidade ao quadrado dividido por 2. Energia cinética de alfa, m velocidade ao quadrado dividido por 2. Se eu pego isso aqui e faço a razão entre esses dois valores, se eu fizer a razão entre isso, eu vou ficar com essa expressão aqui, ó, energia cinética do chumbo sobre a energia cinética da partícula alfa igual a massa do chumbo sobre a massa de alfa, vezes a velocidade do chumbo ao quadrado dividido pela velocidade de alfa ao quadrado. Que eu botei aqui o quadrado entre aspas, entre parênteses, e coloquei aqui o quadrado entre parênteses para o lado de fora. Tá? Lembra que a gente tinha dito que a velocidade de alfa era 50 vezes a velocidade do chumbo, tá bem? Então, automaticamente eu vou substituir aqui, ó, a massa do chumbo 200, a massa de alfa 4, a velocidade do chumbo, deixa ela quieta que está aqui, e a velocidade do alfa 50 vezes. É óbvio que esse menos aqui não vai fazer a menor diferença, porque ele vai estar elevado ao quadrado, tá bem? Esse menos aqui era só realmente para garantir que as velocidades estavam com a mesma direção em sentidos opostos, não precisava nem de colocar ele aqui na conta, tá bem? Repare, esse V vai cortar com esse V, vai ficar 50, 1 sobre 50 ao quadrado. Fazendo essa conta, pessoal, a gente vai conseguir descobrir que a energia da partícula de chumbo, a energia cinética da partícula de chumbo, é igual à energia cinética da partícula alfa dividido por 50. Beleza, gente? Tá? Era só você ver aqui, ó, 200 sobre 4, isso aqui dá 50. Então, ficaria 50 dividido por 50 ao quadrado. Uai, 50 dividido por 50 ao quadrado vai ficar 1 sobre 50, né? E aí o alfa que estava aqui embaixo, eu passei ali para cima, a energia de alfa, cinética de alfa. Tá bem? Beleza, galera. Bons estudos para vocês e até a próxima questão. Tchau, tchau.